Eu sou a Brenda, uma mãe solteira de 34 anos com dois meninos incríveis que iluminam o meu mundo. Minha irmã, Amélia, sempre foi a perfeccionista da família, julgando minha criação de filhos do seu trono impecável em um condomínio de luxo. Quando ela nos anunciou a festa extravagante de 10 anos de sua filha, Sofia, eu esperava a reunião de família de sempre. O que eu nunca esperei foi o momento que partiu meu coração. Amélia declarou que meus filhos não eram bem-vindos porque eram uma má influência. De onde você está assistindo hoje? Deixe aquele like e se inscreva para acompanhar enquanto eu compartilho como uma viagem mágica para a Disney ensinou a minha irmã que ninguém mexe com meus filhos. Ser mãe solteira e trabalhar como enfermeira não é nada fácil. Minha rotina envolve conciliar plantões de 12 horas no hospital, enquanto garanto que João, de 9 anos, e Lucas, de 7, tenham tudo o que precisam. Alguns dias, mal tenho tempo para respirar entre deixá-los na escola, correr para o trabalho, buscá-los, ajudar com a lição de casa, fazer o jantar e colocá-los na cama com histórias para dormir. Apesar do caos, eu não trocaria meus meninos por nada neste mundo. João é meu pequeno artista com uma imaginação que não conhece limites. Ele transforma caixas de papelão em naves espaciais e pode passar horas criando desenhos elaborados de dinossauros e robôs. Lucas é minha bola de energia e luz que se destaca nos esportes e faz amigos onde quer que vá. Claro, eles são cheios de vida e ocasionalmente bagunceiros, como a maioria dos meninos da idade deles, mas são de bom coração, respeitosos quando importa e absolutamente cheios de amor. Meu estilo de criar filhos sempre foi sobre equilíbrio. Acredito em regras e consequências, mas também entendo que as crianças precisam de espaço para se expressar, cometer erros e aprender com essas experiências. Minha casa não é um cenário de capa de revista. Temos marcas de dedos nas janelas, brinquedos às vezes espalhados pela sala de estar e experimentos de ciências que deram errado manchando a bancada da cozinha. Mas há risadas, conversas genuínas e o belo caos que vem com a criação de crianças curiosas. Minha irmã Amélia não poderia ser mais diferente. Crescendo, ela era a filha perfeita que nunca perdia uma lição de casa. Ganhava todas as competições acadêmicas e sempre agradava nossos pais. Eu fui rotulada como a rebelde, simplesmente porque preferia esportes a estudar e questionava a autoridade ocasionalmente. Essa dinâmica nos seguiu até a vida adulta, com Amélia continuando a ser a filha de ouro aos olhos de nossos pais. Amélia se casou com Ricardo, um advogado de sucesso, logo após terminar a faculdade de Direito. Eles se estabeleceram em um condomínio fechado exclusivo, com sua filha Sofia, em uma casa que parecia pertencer à revista Casa Vogue. Tudo no mundo de Amélia era curado para a perfeição. De seu jardim imaculado ao interior profissionalmente decorado de sua casa, suas redes sociais exibiam uma vida familiar impecável, com fotos de refeições orgânicas caseiras e passeios familiares sofisticados. Sofia, sua única filha, refletia esse ambiente cuidadosamente controlado. Aos 10 anos, ela era educada, falava bem e se destacava no balé e no piano. Ela sempre usava roupas impecáveis, sem um fio de cabelo fora do lugar. Embora a doce Sofia fosse visivelmente reservada perto de outras crianças, especialmente as mais barulhentas, eu sempre me perguntei se todo aquele perfeccionismo deixava espaço para uma infância de verdade. As reuniões de família na casa de Amélia eram exercícios de tensão. Meus meninos chegavam animados para ver a prima, apenas para enfrentar uma enxurrada de regras. Não corram aqui dentro. Não toquem nos objetos de decoração. Não falem alto. Não brinquem na sala de estar principal. Todo comportamento infantil natural era recebido com o olhar de desaprovação de Amélia. Em contraste, quando eles visitavam nosso apartamento, Sofia inicialmente sentava-se em silêncio, incerta sobre como participar da diversão, até que meus filhos eventualmente a convenciam a construir fortes de lençol ou brincar de pega-pega no quintal. Amélia nunca criticou diretamente minha criação de filhos naqueles primeiros anos, mas seus comentários eram carregados de julgamento. Percebi que o João tem dificuldade em ficar sentado durante o jantar. Você já pensou em levá-lo para uma avaliação? Ou o Lucas certamente tem muita energia. Talvez atividades mais estruturadas ajudassem a canalizar isso. Cada observação era entregue com um sorriso, mas cortava fundo mesmo assim.
Apesar dessas tensões, eu me esforcei para manter a harmonia familiar. Eu preparava os meninos antes das visitas à casa da tia Amélia, lembrando-os sobre vozes de dentro de casa e movimentos cuidadosos. Eu levava atividades para mantê-los ocupados e intervinha rapidamente, se a empolgação deles começasse a transbordar. Embora exaustivo, eu acreditava que as conexões familiares eram importantes, especialmente porque eles tinham uma família estendida limitada, depois que o pai deles foi embora quando Lucas tinha apenas 2 anos. Nossos pais, agora na casa dos 60 anos e morando a 30 minutos de Amélia, em um bairro nobre, complicavam ainda mais as coisas. Durante as discussões familiares, eles geralmente ficavam do lado de Amélia em questões de criação de filhos. Brenda, querida, as crianças precisam de estrutura. Minha mãe dizia, depois que Amélia comentava sobre meus filhos brincando na lama durante um churrasco em família. Meu pai concordava com a cabeça, acrescentando: a Sofia nunca dá trabalho para Amélia e o Ricardo. Esses comentários doíam, mas eu já havia me acostumado a ser a decepção da família. O último Natal ilustrou perfeitamente nossos mundos diferentes. Amélia foi a anfitriã em sua sala de jantar formal, com cartões de lugar, taças de cristal e uma mesa posta digna de uma revista. João acidentalmente derrubou seu copo de água, espalhando o líquido pela toalha de mesa branca. O olhar de horror no rosto de Amélia, enquanto ela corria para pegar panos, fez com que ele se encolhesse em sua cadeira. Mais tarde, ouvia dizer à nossa mãe: é exatamente por isso que não podemos ter coisas bonitas perto desses meninos. Naquela noite, eu tranquilizei João, dizendo que acidentes acontecem com todo mundo. Mas pude ver que o incidente o afetou profundamente. Ainda assim, perseverei em manter nossas conexões familiares, acreditando que os primos deveriam crescer se conhecendo, apesar de nossas diferenças. Mal sabia eu que o julgamento de Amélia sobre meus filhos estava prestes a cruzar uma linha que eu não poderia ignorar, desencadeando uma cadeia de eventos que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. A cada ano, o aniversário de Sofia se tornava um evento cada vez mais elaborado sob a direção de Amélia. De festas de princesa decoradas profissionalmente a excursões guiadas a museus, cada celebração parecia projetada mais para impressionar os adultos do que para encantar as crianças. À medida que o 10º aniversário de Sofia se aproximava, em junho, Amélia começou a dar dicas sobre o planejamento de algo verdadeiramente especial para este marco. Meus filhos adoravam a prima, apesar da natureza controlada de suas interações. Quando ouviram sobre o aniversário dela, imediatamente quiseram criar algo especial. Em uma tarde de sábado, nossa mesa da cozinha desapareceu sob um mar de cartolina, canetinhas e glitter, enquanto João e Lucas criavam cartões caseiros para Sofia. João desenhou uma imagem elaborada de Sofia como uma super-heroína, enquanto Lucas criou um cartão em forma de bolo de aniversário com 10 velas. A empolgação deles era contagiante enquanto discutiam que presentes poderiam economizar a mesada para comprar. Você acha que a Sofia gostaria daquele kit de pulseira da amizade da loja, mãe? Perguntou João com um rosto sério de consideração. Ela sempre gosta das que eu faço na escola. Lucas concordou com entusiasmo. E poderíamos comprar aquele livro de unicórnio que ela estava olhando quando fomos à livraria. A consideração deles pela prima aqueceu meu coração. Apesar do relacionamento tenso com minha irmã, as crianças haviam formado seu próprio vínculo, por mais limitadas que fossem suas interações. Na semana seguinte, nossos pais convidaram toda a família para o almoço de domingo em sua casa. Essas reuniões mensais eram tradição, embora geralmente apresentassem Amélia dominando a conversa, enquanto eu tentava evitar que os meninos se mexessem demais durante as refeições longas. Aquele domingo em particular não pareceu diferente no início, com a mamãe servindo sua famosa carne assada enquanto o papai discutia política local com Ricardo. No meio do almoço, Amélia bateu com o garfo em seu copo de água para chamar a atenção de todos. Como todos sabem, o 10º aniversário da Sofia está chegando em 3 semanas. Ela anunciou com um largo sorriso. Decidimos fazer uma festa no jardim com o tema Jardim Secreto. Os sócios do escritório de advocacia do Ricardo e suas famílias estarão presentes, juntamente com os amigos da Sofia da escola e do balé. Parece adorável, querida, respondeu mamãe, previsivelmente. Você vai precisar de ajuda com alguma coisa?
Na verdade, eu contratei uma organizadora de eventos, continuou Amélia. Haverá um quarteto de cordas, uma contadora de histórias profissional, uma estação para fazer coroas de flores e um bolo de 3 andares daquela confeitaria famosa que saiu na revista Gula. Enquanto Amélia detalhava planos ainda mais extravagantes, percebi que meus filhos ouviam atentamente. Lucas se inclinou e sussurrou: Mãe, podemos ajudar a decorar a festa da Sofia? Eu consigo encher balões muito bem agora. Eu sorri e sussurrei de volta. Vamos ver com o que a tia Amélia precisa de ajuda. O que aconteceu em seguida ainda me dá um nó no estômago ao lembrar. Quando Amélia terminou de descrever os arranjos da festa no jardim, ela se virou diretamente para mim com uma expressão que combinava pena e condescendência. Brenda, eu queria discutir uma coisa com você sobre a festa, disse ela, sua voz de repente mais baixa. Ricardo e eu pensamos muito sobre isso e achamos que seria melhor se o João e o Lucas não comparecessem a esta celebração em particular. A mesa ficou em silêncio. Eu olhei para minha irmã, certa de que tinha entendido mal. O que você quer dizer? Perguntei, meu garfo congelado a meio caminho da boca. Amélia limpou os lábios com o guardanapo antes de continuar. Os sócios do escritório do Ricardo são convidados muito importantes e seus filhos são, bem, bastante comportados. A festa da Sofia precisa ser perfeita. Seus filhos são simplesmente muito... Ela fez uma pausa, procurando as palavras, energéticos e imprevisíveis. Eles seriam uma má influência para a atmosfera que estamos tentando criar. Má influência. Essas duas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu sentia o sangue subir ao meu rosto. Olhei para meus filhos, esperando que eles não tivessem entendido a implicação. Mas a expressão desolada de João me disse o contrário. Você está seriamente desconvidando meus filhos da festa de aniversário da única prima deles? Perguntei, lutando para manter minha voz firme. Amélia suspirou como se eu estivesse sendo deliberadamente difícil. Não é nada pessoal, Brenda. Suas escolhas de criação de filhos são problema seu, mas os meninos simplesmente não têm a disciplina necessária para um evento tão importante. Talvez se você implementasse mais estrutura em casa, trabalhasse em seus problemas de comportamento. Problemas de comportamento? Interrompi, minha voz subindo apesar dos meus esforços para permanecer calma. Eles são meninos normais e ativos. A que comportamentos terríveis você está se referindo exatamente? No último Natal, eles correram pela casa. Amélia contou em seus dedos com unhas feitas. Na Páscoa, eles sujaram meu sofá de chocolate. O Lucas riu muito alto durante as fotos de família no mês passado. O João fez perguntas inadequadas sobre a peruca de um colega do Ricardo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Esses pequenos comportamentos infantis eram aparentemente suficientes para rotular meus filhos como indignos de participar de um evento familiar. Olhei para meus pais em busca de apoio, mas não encontrei nenhum. Meu pai, de repente, ficou muito interessado em seu purê de batatas, enquanto minha mãe usava sua expressão de evitar conflitos. Mãe, pai, vocês acham isso razoável? Perguntei. Minha mãe limpou a garganta. Bem, querida, é o evento da Amélia e do Ricardo. Eles podem convidar quem quiserem. A traição doeu mais do que a exclusão de Amélia. Percebi que meus 2 filhos haviam parado de comer. A empolgação anterior deles estava completamente extinta. Nós devemos ir, disse eu, levantando-me. Meninos, por favor, peguem seus casacos. Brenda, não exagere, disse Amélia, rispidamente. Você é sempre tão emotiva. É exatamente esse tipo de comportamento que os meninos aprendem com você. Eu a ignorei enquanto ajudava Lucas com o zíper de seu casaco. João se movia roboticamente, com os olhos baixos. Enquanto nos dirigíamos para a porta, ouvi a vozinha de Sofia perguntar: Mamãe, por que o João e o Lucas não podem vir à minha festa? Eu fiz convites especiais para eles na escola. Não fiquei para ouvir a resposta de Amélia. O caminho para casa foi dolorosamente silencioso. No espelho retrovisor, eu podia ver Lucas enxugando as lágrimas enquanto João olhava pela janela. Finalmente, Lucas quebrou o silêncio. Mãe, por que a tia Amélia não nos quer na festa da Sofia? Nós fizemos algo de ruim? Sua pergunta inocente partiu meu coração. Parei em um estacionamento e me virei para encarar meus filhos. Não, querido. Você e o João não fizeram nada de errado. A tia Amélia só tem ideias diferentes sobre festas do que nós.
Mas a Sofia é nossa prima, disse João, sua voz estranhamente pequena. A família deveria estar junta nos aniversários. É o que você sempre diz. Eu sei, meu bem. Às vezes, os adultos tomam decisões que não fazem sentido. É porque eu derramei suco no tapete dela da última vez? Perguntou Lucas, com o lábio inferior tremendo. Eu pedi desculpas. 3 vezes. Não, Lucas, a culpa não é sua nem do João. Isso é coisa de gente grande que vocês não deveriam se preocupar. Mas eu podia ver que o dano já estava feito. Enquanto continuávamos para casa, os meninos discutiam baixinho sobre os cartões de aniversário que haviam feito, com João sugerindo que talvez devessem jogá-los fora. Naquela noite, depois de colocá-los na cama, me encontrei sentada no chão da cozinha, chorando silenciosamente com uma mistura de dor e raiva. Meus filhos haviam sido considerados indignos por sua própria família e eu falhei em protegê-los desse julgamento. Algo tinha que mudar. Essa rejeição não era algo que eu pudesse amenizar ou ignorar em nome da harmonia familiar. Pela primeira vez, percebi que manter a paz a todo custo estava ensinando a lição errada aos meus filhos. Eles mereciam algo melhor e, de alguma forma, eu precisava mostrar isso a eles. Na manhã seguinte ao jantar desastroso, pedi um favor à minha colega Daniela para trocar de plantão para que eu pudesse deixar os meninos na escola e ter um tempo para pensar. Assim que eles estavam seguros em suas salas de aula, dirigi até uma cafeteria e liguei para Amélia, esperando que uma noite de reflexão pudesse ter mudado sua perspectiva. Brenda, estou no meio de preparações para um cliente. Ela atendeu, sua voz seca e profissional como sempre. Isso só vai levar 1 minuto, assegurei-lhe. Eu queria falar sobre ontem. Certamente você vê como foi doloroso excluir o João e o Lucas de uma celebração familiar. O suspiro do outro lado da linha estava pesado de impaciência. Achei que tinha sido clara. Esta não é uma festa qualquer. Os sócios sêniores do Ricardo estarão lá, pessoas que influenciam diretamente sua trajetória para se tornar sócio. Não podemos nos dar ao luxo de ter elementos imprevisíveis. Elementos imprevisíveis? Eles são crianças, Amélia. Seus sobrinhos, os únicos primos que a Sofia tem. Crianças que quebraram a estatueta de cristal que a mamãe me deu no último Natal, que constantemente interrompem conversas de adultos que não conseguem ficar sentadas durante os jantares de família, rebateu Amélia. Eu tentei ser paciente com seu estilo permissivo de criar filhos, mas algumas ocasiões exigem crianças devidamente comportadas. Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Crianças devidamente comportadas em oposição a quê? Crianças mal comportadas? Meus filhos são gentis, criativos e amorosos. Eles agem como crianças normais da idade deles. Talvez normal no seu círculo social, respondeu Amélia, sua voz escorrendo com descendência. Mas Ricardo e eu temos padrões diferentes. Até a mamãe e o papai concordam que os meninos precisam de mais disciplina. Isso me paralisou. Você discutiu isso com a mamãe e o papai antes de ontem? Claro, eles entendem completamente nossa posição. O papai mencionou como o Lucas jogou pinhas no jardim durante a festa de aniversário de casamento deles. E a mamãe disse que era exaustivo ver você constantemente correndo atrás deles em vez de ter uma conversa de adulto. A revelação de que meus pais estavam discutindo minha criação de filhos pelas minhas costas me inundou com uma onda de traição. Todos aqueles almoços de domingo onde eles sorriram e abraçaram os meninos, enquanto os julgavam indignos. Mais alguém foi incluído nessas discussões sobre meus filhos supostamente fora de controle? Perguntei com a voz tensa. Amélia hesitou o tempo suficiente para eu saber a resposta antes de falar. A prima Juliana mencionou que os meninos estavam bem agitados na festa de formatura do filho dela. A tia Patrícia disse coisas semelhantes sobre a reunião de família. É uma observação geral, Brenda, não um ataque pessoal. Não um ataque pessoal. Minha família inteira aparentemente havia formado um consenso de que meus filhos eram problemáticos. Tudo isso enquanto sorriam para mim. Terminei a ligação pouco depois, sentada em meu carro, enquanto as implicações afundavam. Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. A Amélia me disse que você está chateada com os arranjos da festa da Sofia. Ela começou sem preâmbulos. Chateada, mãe? Ela chamou meus filhos de má influência e os desconvidou do aniversário da prima deles. Claro que estou chateada. Querida, você sabe o quão importante a carreira do Ricardo é para eles.
Esses sócios do escritório de advocacia são pessoas muito conservadoras. Talvez esta seja uma oportunidade para trabalhar no comportamento dos meninos. Eu poderia recomendar aquele livro sobre criação de filhos que mencionei no último Natal. Apertei meu telefone com mais força. Não há nada de errado com o comportamento dos meus filhos. Eles são meninos normais e ativos que ocasionalmente cometem erros, como todas as crianças. Normal é subjetivo, Brenda. Quando você estava crescendo, tínhamos expectativas claras para o comportamento em público. Lembra-se de como a Amélia sempre se comportava lindamente nas reuniões de família? Nem um fio de cabelo fora do lugar, sempre usando por favor e obrigada. Sim, e veja como isso deu certo. Ela está tão preocupada com as aparências que está disposta a machucar crianças inocentes para manter sua fachada perfeita. A voz da minha mãe endureceu. Isso é injusto. A Amélia trabalhou muito duro pela vida que tem. Se você tivesse se aplicado da mesma forma, talvez não estivesse tão na defensiva sobre suas escolhas. A conversa se deteriorou a partir daí, terminando com minha mãe sugerindo que eu precisava amadurecer e aceitar feedback construtivo sobre minha criação de filhos. Nos dias seguintes, a divisão familiar se aprofundou. Meu pai ligou para expressar sua decepção com minha reação exagerada. Tia Patrícia mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, dizendo que tinha ouvido sobre a situação com os meninos pela minha mãe. Até minha prima Juliana, de quem sempre fui próxima, enviou uma mensagem sugerindo um podcast sobre criação de filhos que tinha realmente ajudado com os problemas de atenção do filho dela. O pior veio quando João voltou da escola chateado, dizendo que sua professora o chamou de lado para perguntar se estava tudo bem em casa. Aparentemente, a filha da minha tia Patrícia trabalhava na escola e havia mencionado algo sobre preocupações familiares em relação à minha criação de filhos. A fofoca havia se espalhado além da família para a nossa comunidade. Naquela noite, ouvi Lucas perguntando a João em seu quarto: "Nós somos crianças más? A vovó me disse no telefone que precisamos aprender boas maneiras." A resposta de João partiu meu coração. Eu acho que sim. Todo mundo vive dizendo que somos muito barulhentos e bagunceiros. Talvez seja por isso que o papai foi embora. Afastei-me da porta deles, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A conversa inocente revelou o quão profundamente o julgamento da família os havia afetado. Meus doces meninos estavam internalizando as críticas, acreditando que havia algo fundamentalmente errado com eles. Lucas havia se tornado visivelmente mais quieto perto dos membros da família, enquanto João começou a se desculpar por comportamentos normais, como rir muito alto ou se empolgar com seus interesses. No fim de semana seguinte, fomos a uma pequena reunião de família na casa dos meus pais. Percebi imediatamente como os meninos sentaram-se rigidamente no sofá, mal tocando nos lanches oferecidos, respondendo às perguntas com monossílabos sussurrados. Quando Sofia tentou mostrar-lhes seu novo tablet, eles olharam para mim primeiro, como se pedissem permissão para interagir com ela. Sua exuberância natural havia sido substituída por uma autoconsciência ansiosa. Vê-los policiar cada movimento enquanto Amélia acenava com aprovação para seu comportamento subjugado foi a gota d'água. Aqueles não eram meus meninos confiantes e alegres. O julgamento da família havia diminuído suas luzes, os feito duvidar de si mesmos, e eu havia permitido que isso acontecesse ao priorizar a paz familiar sobre o bem-estar emocional deles. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Lígia, uma das poucas pessoas que realmente entendia nossa situação, como outra mãe solteira. Eles fizeram meus filhos sentirem que são fundamentalmente defeituosos, Lígia, eu disse a ela, finalmente liberando toda a extensão da minha raiva e dor. O João realmente me perguntou ontem se havia algo de errado com eles. Isso é absolutamente inaceitável, respondeu Lígia com firmeza. Você sabe que seus filhos são incríveis? Isso é sobre as inseguranças da Amélia, não sobre sua criação de filhos. Eu tentei tanto manter os relacionamentos familiares, não criar ondas, mas a que custo? Brenda, me escute. Esse padrão vem acontecendo a vida toda, pelo que você me contou. Amélia estabelece o padrão, seus pais o reforçam e esperam que você se alinhe. Mas você é uma mulher adulta agora e uma mãe excelente. Seus filhos merecem ver você defendê-los. Suas palavras cristalizaram algo que eu vinha sentindo desde aquele almoço de domingo. Passei anos acomodando o julgamento da minha família,
dando desculpas pelo comportamento deles, tentando ganhar uma aprovação que nunca vinha. Tudo isso enquanto meus filhos observavam e aprendiam que seu valor era condicional. Você está certa, disse eu, uma nova determinação se formando. Está na hora de mostrar aos meus filhos o que significa se valorizar, mesmo quando os outros não o fazem. Chega de pedir desculpas por quem somos. Ao desligar, uma ideia começou a tomar forma. Se Amélia queria nos excluir de sua festa perfeita, tudo bem. Mas eu mostraria aos meus filhos que a rejeição dos outros não determinava seu valor. Eu lhes daria uma celebração que honrasse exatamente quem eles eram, bagunceiros, energéticos e absolutamente perfeitos aos meus olhos. A ideia me veio enquanto eu rolava o feed e via um anúncio da Disney no meu celular. João mencionava que queria ir há anos, e Lucas tinha um Mickey de pelúcia com quem dormia todas as noites. E se, em vez de ficarmos em casa nos sentindo excluídos no dia da elaborada festa no Jardim de Sofia, estivéssemos vivendo a aventura de uma vida? Abri o site da Disney e verifiquei as datas. O fim de semana da festa de Sofia era, na verdade, perfeito, caindo durante um período promocional com preços de ingressos um pouco reduzidos. Ainda assim, o custo era significativo para nossa casa de renda única. 3 dias na Disney, incluindo hotel, ingressos para os parques, comida e lembrancinhas, consumiriam a maior parte das minhas modestas economias. Hesitei brevemente, pensando nos usos práticos para aquele dinheiro. Os meninos precisavam de roupas novas para a escola no outono. O apartamento poderia usar uma nova pintura. Meu carro estava fazendo um barulho preocupante que eventualmente precisaria de conserto. Mas ao lembrar da dor em seus olhos, da maneira como eles começaram a se encolher para atender aos padrões impossíveis da minha família, tomei minha decisão. Isso era um investimento em sua autoestima, em mostrar-lhes que eles mereciam alegria e celebração exatamente como eram. Reservei o pacote de viagem antes que pudesse ter dúvidas, agendando nossa partida para amanhã de sexta-feira, antes da festa de sábado à tarde de Sofia. Com o aspecto financeiro resolvido, enfrentei o desafio logístico de conseguir folga do trabalho. Como enfermeira trabalhando em plantões regulares, pedir folga nos fins de semana geralmente exigia semanas de antecedência. Aproximei-me da minha supervisora, Maria, no dia seguinte, explicando a situação sem revelar todo o drama familiar. Minha irmã excluiu meus filhos da festa de aniversário da prima deles porque ela acha que eles são muito agitados. Admiti. Eu quero levá-los a um lugar especial naquele fim de semana para mostrar a eles que eles importam. Maria, mãe de 4 filhos, entendeu imediatamente. Coisas de família podem ser as mais difíceis, disse ela com simpatia. Deixe-me ver o que posso fazer. Por um pequeno milagre de agendamento e a generosidade de meus colegas, conseguimos cobertura para meus plantões de sexta e segunda-feira. Daniela, que estava tentando conseguir horas extras de qualquer maneira, pegou meus plantões com prazer em troca de eu cobrir os dela na semana seguinte. Com a folga garantida e as reservas feitas, enfrentei a decisão de quando contar aos meninos. Eu queria maximizar a empolgação deles, mas estava preocupada que eles mencionassem acidentalmente para membros da família antes de partirmos. Uma semana antes da nossa viagem, pareceu o meio-termo perfeito. Passei aquela semana me preparando secretamente, encomendando camisetas especiais da Disney para cada dia, comprando lanches de viagem e pesquisando as melhores atrações para a idade deles. Criei uma pasta com mapas impressos, reservas e um roteiro flexível que equilibrava a estrutura com muito espaço para diversão espontânea. Enquanto isso, Amélia continuava planejando a festa de Sofia, alheia ao meu contraplano. Ela ligou 2 vezes naquela semana, uma para me informar que havia dito a Sofia que não poderíamos ir à sua festa, e outra para perguntar se eu poderia pegar alguns suprimentos de festa especiais em uma loja perto do meu apartamento. Eu concordei com a tarefa, mantendo a aparência de que tudo estava normal, enquanto secretamente contava os dias para nossa fuga. 5 dias antes da nossa viagem, minha mãe ligou para aplicar mais culpa. A Sofia perguntou de novo por que os primos dela não estarão na festa dela, ela relatou. A Amélia disse a ela que vocês tinham outros compromissos naquele dia. Espero que você não esteja deliberadamente agendando algo só para ser difícil, Brenda. Os meninos e eu temos planos. Respondi vagamente. Planos importantes que não podem ser mudados.
Mais importantes que a família? O que poderia ser tão importante a ponto de você perder o aniversário da sua única sobrinha? Engoli minha resposta raivosa inicial. Mãe, a Amélia deixou bem claro que meus filhos não são bem-vindos neste evento. Ela não pode esperar que eu os deixe em algum lugar enquanto eu vou sozinha. Bem, a Juliana disse que ficaria feliz em cuidar deles por algumas horas para que você pudesse pelo menos fazer uma aparição. A crueldade casual desta sugestão, que eu deveria deixar meus filhos excluídos com uma babá para ir ao mesmo evento do qual eles foram considerados indignos, me deixou momentaneamente sem palavras. Isso não será necessário. Finalmente consegui dizer. Nós já temos planos. Na noite anterior ao dia em que planejava contar aos meninos sobre nossa viagem, encontrei João sentado em silêncio em seu quarto, trabalhando em algo em sua escrivaninha, em vez de jogar videogame durante seu tempo de tela habitual. No que você está trabalhando, campeão? Perguntei. Ele rapidamente cobriu o papel com o braço. Nada. Gentilmente, movi seu braço para revelar um cartão de aniversário cuidadosamente desenhado para Sofia. Ainda mais elaborado que sua primeira tentativa, este apresentava Sofia cercada por borboletas e flores, com Feliz 10º aniversário para a melhor prima, escrito em sua caligrafia mais caprichada. Pensei que você não tivesse sido convidado para a festa, disse eu suavemente. João deu de ombros, sem me olhar nos olhos. Não fui, mas ela ainda é minha prima. Pensei que talvez pudéssemos enviar pelo correio ou algo assim. Sua gentileza diante da rejeição fez minha decisão parecer ainda mais correta. Aqueles não eram crianças mal comportadas. Eram meninos compassivos e atenciosos que mereciam ser celebrados, não criticados. Na manhã seguinte, eu os acordei com panquecas em forma de Mickey Mouse para o café da manhã. Enquanto eles se arrastavam sonolentos para a mesa, coloquei mapas dos parques da Disney ao lado de seus pratos. Para que são estes? Perguntou Lucas, esfregando os olhos. São para ajudá-los a planejar em quais brinquedos vocês querem ir primeiro, respondi casualmente. Levou um momento para minhas palavras registrarem. João olhou do mapa para mim e de volta, seus olhos se arregalando. Mãe, nós vamos para a Disney? Ele sussurrou como se dizer muito alto pudesse fazer a possibilidade desaparecer. Sim, partimos na sexta-feira de manhã para 3 dias inteiros de magia Disney. A explosão de alegria que se seguiu valeu cada centavo que gastei e cada obstáculo logístico que superei. Eles pulavam para cima e para baixo, disparando perguntas mais rápido do que eu conseguia responder. A Space Mountain dava medo? Eles poderiam encontrar o Homem-Aranha? Quantos churros eles poderiam comer? Ficaríamos até os fogos de artifício? Isso vai acontecer no fim de semana do aniversário da Sofia? Perguntou João de repente, sua empolgação diminuindo momentaneamente. É porque não podemos ir à festa dela? Sentei-me, puxando os dois para perto. Em parte, sim, mas principalmente porque vocês dois merecem uma celebração especial apenas por serem os meninos incríveis que são. Às vezes, quando as pessoas te fazem sentir mal consigo mesmo, a melhor resposta é ir criar sua própria alegria. A empolgação deles se renovou. Eles passaram a noite debruçados sobre os mapas dos parques, criando listas detalhadas de atrações imperdíveis. Eu os observei planejando sua aventura. Seu comportamento subjugado recente completamente desaparecido, substituído pelo entusiasmo vibrante que era seu estado natural. No dia seguinte, arrumei cuidadosamente nossas malas enquanto eles estavam na escola, escondendo-as no meu armário. Naquela noite, Amélia ligou novamente sobre os preparativos para a festa. Vou precisar que você venha cedo no sábado para ajudar a montar os arranjos de flores. Ela afirmou, sem se dar ao trabalho de cumprimentar. O florista vai entregar às 9, mas eles precisarão de montagem. Não posso ajudar com a montagem, Amélia. Como eu disse à mamãe, temos planos neste fim de semana. Que planos poderiam ser mais importantes que a família? Ela exigiu, ecoando as palavras de nossa mãe. Você deixou claro que minha família não é bem-vinda em seu evento. Respondi uniformemente. Então minha família lhe estará em outro lugar. Você está sendo infantil, ela retrucou. Este é exatamente o tipo de comportamento mesquinho que os meninos aprendem observando você. Adeus, Amélia. Espero que a Sofia tenha um aniversário maravilhoso. Desliguei, sentindo-me mais leve do que em semanas. Pela primeira vez, eu não estava me contorcendo, tentando acomodar seus padrões impossíveis enquanto protegia meus filhos de seu julgamento. Estávamos escolhendo a alegria em vez de buscar aprovação, e a sensação era maravilhosamente libertadora.
Na noite anterior à nossa partida, os meninos estavam muito animados para dormir. Deixei-os ficar acordados um pouco mais tarde do que o normal, finalizando nossa estratégia Disney. Enquanto eles finalmente adormeciam, com pelúcias do Mickey agarradas com força, carreguei cuidadosamente nossas malas no carro, preparando-me para nossa partida de manhã cedo. Meu celular vibrou com uma mensagem de Amélia. A mãe disse que você vai levar os meninos em algum tipo de viagem, em vez de ajudar com a festa da Sofia. Espero que você perceba o quão doloroso isso é para a Sofia. Desliguei o celular sem responder. O amanhã seria sobre meus filhos, a felicidade deles e nossa família de 3. As viagens de culpa e o julgamento teriam que esperar. Saímos do nosso apartamento antes do amanhecer, os meninos ainda de pijama, enquanto eu os afivelava no banco de trás. Eles dormiram durante a primeira hora de viagem até o aeroporto de Guarulhos. O céu clareando gradualmente do preto para o roxo e para o dourado suave do início da manhã. Quando acordaram completamente, o carro se encheu de conversas animadas e músicas da Disney da playlist que eu havia criado especialmente para nossa viagem. "Mãe, falta muito?" perguntou Lucas, pela talvez 20ª vez, pulando em seu assento. "Só mais uns 20 minutos agora, até chegarmos no aeroporto", respondi, incapaz de conter o sorriso no rosto. A empolgação deles era contagiante, lavando todo o estresse e a dor das últimas semanas. O voo para Orlando pareceu passar rápido, alimentado pela antecipação. Navegar pelo aeroporto e pegar o carro alugado levou algum tempo, mas nada poderia diminuir o ânimo deles. Quando finalmente chegamos ao nosso hotel e vimos o castelo da Cinderela à distância, o olhar de admiração em seus rostos fez cada sacrifício valer a pena. Lucas segurou minha mão com força enquanto João ficou imóvel, tentando absorver cada detalhe da cena mágica diante dele. "É ainda melhor do que eu imaginava", ele sussurrou. Nosso primeiro dia se desenrolou em um borrão de alegria. Fomos na Splash Mountain 2 vezes seguidas, rindo histericamente enquanto ficávamos encharcados na segunda vez, quando deliberadamente sentamos na primeira fila. Giramos nas xícaras de chá até ficarmos tontos, esperamos pacientemente para encontrar o Mickey e a Minnie, e coletamos autógrafos de personagens nos cadernos especiais que eu havia comprado para eles. O que mais me impressionou foi como meus filhos supostamente indisciplinados se comportaram bem. Eles esperaram suas vezes nas filas sem reclamar, disseram por favor e obrigado para cada funcionário e até ajudaram uma criança menor que derrubou sua pipoca, oferecendo um pouco da deles. Eram os mesmos meninos que minha irmã havia considerado muito agitados e imprevisíveis para ir a uma festa no jardim. Ao longo do dia, tirei dezenas de fotos e vídeos, capturando a alegria deles ao vivenciar a magia pela primeira vez. Enquanto esperávamos na fila para o voo do Peter Pan, postei algumas fotos no meu Instagram com a legenda: Dia 1 da nossa aventura surpresa na Disney, criando memórias com meus meninos incríveis. Em minutos, meu celular começou a vibrar com notificações. Membros da família, amigos e colegas de trabalho, todos expressando surpresa e alegria com nossa viagem inesperada. Notei que minha mãe havia comentado: "Isso parece muito de última hora, espero que esteja tudo bem." Sua crítica sutil à minha espontaneidade e implícita irresponsabilidade financeira poderia ter me incomodado antes, mas cercada pela felicidade dos meus filhos, mal registrei. Terminamos nosso primeiro dia com um jantar em um restaurante onde as princesas visitavam cada mesa. Lucas, apesar de suas alegações anteriores de que princesas eram só para meninas, ficou completamente encantado quando a Branca de Neve perguntou sobre sua parte favorita do parque. João engajou a Cinderela em uma discussão séria sobre como seus sapatos de cristal permaneciam intactos, quando um vidro normal se quebraria ao andar, fazendo a princesa rir encantada com sua curiosidade científica. De volta ao nosso hotel, exaustos, mas eufóricos, os meninos adormeceram quase instantaneamente. Verifiquei meu celular e encontrei 3 chamadas perdidas de Amélia e uma da minha mãe. Havia também uma mensagem de Sofia, enviada do celular de Amélia. "Onde vocês estão? Sinto falta dos meus primos." Aquilo apertou meu coração, sabendo que Sofia era uma parte inocente em tudo isso. Decidi responder à mensagem de Sofia com uma foto do Mickey Mouse e a promessa de trazer algo especial para ela, mas ignorei as outras ligações. Aquela noite não era sobre drama familiar.
Era sobre saborear a pura alegria que havíamos experimentado. O segundo dia de nossa aventura amanheceu claro e ensolarado. Os meninos acordaram com energia renovada, prontos para conquistar os outros parques. Fomos na atração dos Guardiões da Galáxia, enfrentamos a Incredicoaster e conhecemos personagens de super-heróis que deixaram João sem palavras de admiração. Cada momento mágico apagava um pouco mais da dor que lhes fora infligida. Por volta das 14 horas, bem quando a festa no Jardim de Sofia estaria começando, reuni os meninos para uma foto especial em frente ao castelo da Bela Adormecida. Eles usavam suas camisetas da Disney combinando, rostos brilhando de felicidade, orelhas do Mickey na cabeça. Sorriam, rapazes. Esta é especial, eu disse a eles enquanto ajustava o enquadramento para capturar a foto perfeita. A foto resultante foi tudo o que eu esperava, meus meninos, desinibidos e radiantes de alegria, com o icônico castelo ao fundo e nenhum traço da autoconsciência que os atormentara em reuniões familiares recentes. Postei imediatamente com a legenda, criando memórias mágicas com os 2 melhores filhos que uma mãe poderia pedir. Nenhum lugar onde eu preferiria estar hoje do que celebrando a vida com essas crianças incríveis. Abençoada, Aventura Disney, dia perfeito. O timing foi deliberado e eu sabia disso. Enquanto a festa no jardim cuidadosamente orquestrada de Sofia, com seu quarteto de cordas e coroas de flores, estava começando, nossa celebração descarada da simples alegria familiar estaria aparecendo nos feeds de mídia social de todos os membros da família e amigos em comum. A resposta foi imediata e avassaladora. Meu celular começou a vibrar continuamente com notificações. Amigos e colegas deixaram comentários de apoio sobre como eu era uma ótima mãe. Vários de meus primos curtiram a foto. Até a tia Patrícia, que fazia parte da coalizão de julgamento, comentou: "Os meninos parecem tão felizes. Que surpresa maravilhosa para eles." Mais reveladoras foram as chamadas perdidas que começaram a se acumular. Amélia, minha mãe, meu pai, Amélia de novo. Silenciei meu celular e o guardei. Hoje não era sobre eles. Continuamos nosso dia mágico, almoçando com o Pateta, explorando Star Wars, Galaxy's Edge e comprando orelhas do Mickey, especialmente bordadas com seus nomes em fio dourado. Ao longo da tarde e da noite, continuei postando fotos e vídeos curtos documentando nossa alegria, sem mencionar diretamente por que estávamos lá, em vez de na festa de Sofia. Naquela noite, enquanto assistíamos ao espetacular show de fogos de artifício sobre o castelo, Lucas se apoiou em mim, com os olhos arregalados de admiração. "Mãe, este é o melhor dia de todos?" Ele perguntou. "O que você acha, campeão?" Respondi, colocando meu braço em volta de seus ombros. "É definitivamente o melhor dia de todos." Ele decidiu com firmeza. "Muito melhor do que uma festa chata no jardim." João, mais perceptivo como sempre, pegou minha outra mão. "Obrigado por nos trazer aqui em vez de nos fazer sentir mal por não sermos convidados para a festa da Sofia. Eu estava muito triste com isso, mas isso é muito melhor." Sua honestidade me trouxe lágrimas aos olhos. "Vocês 2 merecem toda a felicidade do mundo. Nunca deixem ninguém fazer vocês sentirem que não são bons o suficiente exatamente como são." Nosso último dia na Disney foi mais relaxado, revisitando brinquedos favoritos e explorando cantos do parque que havíamos perdido. Os meninos gastaram parte do dinheiro de lembrancinhas em um presente para Sofia, uma linda caixinha de música da Cinderela que tocava "A Dream is a Wish Your Heart Makes." A consideração deles, apesar de sua própria exclusão, dizia muito sobre seu caráter. Antes de voltar para casa, postei uma última foto de nós 3, com o Mickey e a Minnie de cada lado, com a legenda: "Memórias para toda a vida. Lembrete para mim mesma e para meus filhos. Nunca deixem ninguém apagar sua luz para deixar os outros mais confortáveis com a escuridão deles." Escolha a alegria, família em primeiro lugar. Quando começamos a viagem de volta para casa, finalmente verifiquei minhas mensagens. 27 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens que iam da fúria de Amélia às tentativas de culpa da minha mãe, até expressões de preocupação de outros membros da família. Até Ricardo havia ligado, algo sem precedentes na nossa dinâmica familiar. Uma mensagem da minha mãe se destacou. A Sofia ficou aos prantos quando viu suas fotos da Disney. "Como você pôde ser tão deliberadamente cruel como uma criança inocente?" A ironia era quase demais.
Agora eles estavam preocupados com os sentimentos das crianças sendo feridos. Onde estava essa preocupação quando meus filhos foram explicitamente rejeitados e rotulados como problemas? Ainda assim, senti um pingo de arrependimento por Sofia ter sido pega no fogo cruzado. Ela era, afinal, apenas uma criança, provavelmente com pouca voz nas decisões de sua mãe. Eu me certificaria de que os meninos lhe dessem o presente e passassem tempo com a prima em breve, separados do drama dos adultos. Quando nos aproximamos de casa, João perguntou baixinho do banco de trás: "A tia Amélia e a vovó vão ficar bravas com a gente por ir à Disney?" "Com vocês não, querido. Elas podem ficar chateadas comigo pelas minhas escolhas, mas isso é para eu resolver. Vocês não fizeram nada de errado." "Mas nós nos divertimos muito", acrescentou Lucas, confuso com o potencial conflito. "Exatamente", concordei com firmeza. "E às vezes, se divertir muito é exatamente o que precisamos, mesmo que os outros não entendam." Chegamos em casa tarde, cansados, mas cheios de memórias preciosas. Enquanto colocava os meninos na cama, cercados por seus novos tesouros da Disney, senti-me mais forte do que em anos. Pela primeira vez, eu havia priorizado a alegria dos meus filhos sobre a aprovação da minha família, e a liberdade era inebriante. O confronto que me aguardava não seria fácil, mas eu finalmente estava pronta para me manter firme. Meus filhos mereciam uma mãe que defendesse seu valor, que lhes mostrasse como criar alegria em vez de buscar constantemente a validação daqueles que a ofereciam condicionalmente. As fotos da Disney se espalhando pelas redes sociais haviam deixado minha declaração clara. Tínhamos acabado de nos desculpar por quem éramos. Na manhã seguinte ao nosso retorno da Disney, a realidade voltou com tudo. Meu celular exibia 42 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens não lidas. Percorrê-las revelou um padrão crescente de reação familiar: confusão, preocupação, raiva e, finalmente, indignação. As mensagens de Amélia evoluíram de "Onde você está?" para "A mãe disse que você está na Disney? Não posso acreditar que você sabotaria deliberadamente o dia especial da Sofia assim, para sua imaturidade e ciúme atingiram novos patamares." As mensagens dos meus pais ecoavam sentimentos semelhantes, com meu pai chamando minha viagem à Disney de uma palhaçada infantil imprópria para uma mãe. Fiz o café da manhã para os meninos, que ainda estavam na onda da magia da Disney, comparando suas lembrancinhas e revivendo seus momentos favoritos. Vê-los comer waffles em forma de Mickey enquanto debatiam se a Space Mountain ou a atração dos Guardiões da Galáxia era melhor, eu soube que tinha tomado a decisão certa, independentemente das consequências familiares. Depois de deixá-los na escola, finalmente liguei para minha mãe, imaginando que ela seria o ponto de partida mais razoável. "Bem, veja quem finalmente decidiu reconhecer sua família." Ela atendeu secamente. "Você tem alguma ideia do que fez?" Levei meus filhos em umas férias maravilhosas depois que eles foram explicitamente desconvidados de um evento familiar. Sugeri calmamente. "Você deliberadamente ofuscou a festa de aniversário da Sofia." Todos os convidados estavam falando sobre suas fotos da Disney, em vez de se concentrar na Sofia. A Amélia teve que desligar o celular porque as pessoas não paravam de perguntar por que seus sobrinhos estavam na Disney em vez da festa. Eu não havia previsto essa consequência específica, mas não pude negar um pequeno brilho de satisfação. Essa não foi minha intenção. Nós simplesmente aproveitamos nossa viagem e compartilhamos nossa felicidade, assim como a Amélia compartilha todos os seus momentos familiares perfeitos. "Brenda Elizabeth, não se faça de inocente. Você cronometrou aquelas fotos do castelo precisamente para quando a festa estava começando." A Sofia as viu e perguntou por que não podia ir à Disney com os primos em vez de ter uma festa no jardim. Ela chorou por quase 1 hora. Isso genuinamente me fez sentir mal. Sinto muito que a Sofia tenha ficado chateada. Os meninos até compraram um presente especial para ela, mas não vou me desculpar por dar alegria aos meus filhos depois que eles foram rejeitados de uma celebração familiar e rotulados como problemas. "Ninguém os chamou de problemas", protestou minha mãe fracamente. "A Amélia literalmente os chamou de má influência e disse que lhes faltava disciplina. Você e o papai concordaram com a avaliação dela. Como você acha que isso os fez sentir? O João tem me perguntado se há algo de errado com ele. O Lucas pensou que seus comportamentos normais de criança eram o motivo pelo qual o pai deles nos deixou.
O silêncio do outro lado sugeria que minhas palavras haviam atingido o alvo. Finalmente minha mãe suspirou. Talvez as coisas tenham saído do controle, mas sua resposta foi imatura e vingativa. Minha resposta foi para proteger meus filhos e mostrar a eles que merecem celebração exatamente como são. Se isso atrapalhou a narrativa da festa perfeita, que seja. Terminamos a ligação em um impasse, nenhuma de nós cedendo totalmente à perspectiva da outra. Ao longo do dia, recebi mais mensagens, incluindo várias de parentes distantes, que pareciam quase impressionados com minha posição contra o perfeccionismo de Amélia. A prima Juliana mandou uma mensagem. Vi suas fotos da Disney. Os meninos pareciam mais felizes do que eu os via há tempos. Às vezes, a mamãe ursa precisa rugir. Eu estava preparando o jantar quando a campainha tocou agressivamente, várias vezes seguidas. Pelo olho mágico, vi Amélia parada ali. Sua aparência perfeita estava ligeiramente desarrumada, sua expressão furiosa. Respirando fundo, abri a porta. Ela passou por mim para dentro do apartamento sem esperar um convite. 20 anos de amizade com o sócio sênior do Ricardo, completamente ofuscados pela sua viagem de vingança mesquinha à Disney. Ela cuspiu sem preâmbulos. Você tem alguma ideia de como isso nos fez parecer? Olá para você também, Amélia, respondi, mantendo a voz calma. Os meninos estão nos quartos deles, se você veio ver seus sobrinhos. Sabe, aqueles que você chamou de má influência e baniu da festa da sua filha. Não desvie o assunto. Você sabotou deliberadamente o aniversário da Sofia. Todos os convidados estavam falando sobre suas fotos ridículas. 3 esposas de sócios diferentes me perguntaram por que meus sobrinhos estavam na Disney, em vez de apoiar a prima deles. O que eu deveria dizer? A verdade, talvez, que você decidiu que eles não eram comportados o suficiente para ir à sua festa perfeita. O rosto de Amélia corou. Eu nunca disse isso. Eu disse que o evento exigia uma certa atmosfera que meninos ativos poderiam atrapalhar. Você os chamou de má influência, lembrei-a, na frente deles em um jantar de família. Você tem alguma ideia do que isso fez com eles? O Lucas chorou até dormir naquela noite. Por um momento, algo como culpa brilhou em seu rosto, mas ela rapidamente se recompôs. Você está exagerando, como sempre. As crianças precisam aprender que diferentes ocasiões têm diferentes expectativas de comportamento. Se você lhes tivesse ensinado boas maneiras desde o início, não há nada de errado com as maneiras dos meus filhos. Interrompi, minha calma começando a se quebrar. Eles dizem por favor e obrigado. Eles ajudam os outros. Eles esperam pacientemente nas filas. Eles mostram compaixão por quem está ao seu redor. Você sabe o que os funcionários da Disney disseram sobre eles? Que eles eram algumas das crianças mais educadas que já haviam encontrado. As mesmas crianças que você considerou indignas de ir a uma festa no jardim. Não se trata de eles dizerem por favor e obrigado. A voz de Amélia subiu drasticamente. Trata-se da sua tentativa deliberada de ofuscar o dia especial da Sofia por puro despeito. Não, trata-se de você excluir meus filhos de um evento familiar porque eles não se encaixavam na sua imagem perfeita. Trata-se de nossa família inteira. Tratando meus filhos como se fossem de alguma forma defeituosos porque agem como crianças normais e saudáveis. Trata-se de eu finalmente me recusar a deixar meus filhos acreditarem que não são bons o suficiente porque não atendem aos seus padrões impossíveis. Nossas vozes haviam ficado mais altas, e de repente percebi os 2 meninos parados no corredor, observando de olhos arregalados enquanto sua mãe e sua tia se enfrentavam. Respirei fundo, tentando modular meu tom. Meninos, por favor, voltem para seus quartos por alguns minutos enquanto a tia Amélia e eu terminamos nossa conversa. Estamos encrencados por ir à Disney? Perguntou Lucas com uma vozinha. Antes que eu pudesse responder, Amélia me surpreendeu ajoelhando-se ao nível deles. Não, Lucas, vocês não estão encrencados por ir à Disney. Eu só estou chateada com sua mãe por outra coisa. Enquanto os meninos relutantemente voltavam para seus quartos, Amélia se endireitou, sua raiva aparentemente diminuída. Ela se sentou no meu sofá, de repente parecendo cansada. A Sofia mal falou comigo desde a festa, admitiu ela em voz baixa. Ela disse a Ricardo e a mim que nunca quis uma festa chique no jardim. Ela queria uma festa do pijama com os primos e algumas amigas da aula de balé. Quando ela viu suas fotos da Disney, ela perguntou por que não podíamos ter feito algo divertido como aquilo em vez disso. Essa revelação me chocou. Você planejou todo aquele evento elaborado sem considerar o que a Sofia realmente queria? A posição do Ricardo no escritório está em um momento crítico.
Os sócios precisavam nos ver como socialmente competentes, orientados para a família. Ela parou, talvez ouvindo o quão superficial sua justificativa soava. Então você sacrificou o que sua filha queria para o avanço da carreira do seu marido e excluiu meus filhos no processo. Amélia desviou o olhar. Não era para acontecer assim. Achei que uma festa sofisticada impressionaria a Sofia também. Todas as colegas de classe dela falaram sobre isso por semanas antes. Você ao menos perguntou a ela se ela queria os primos lá? O silêncio de Amélia foi resposta suficiente. Ela me perguntou, continuei. Na noite em que você os desconvidou no jantar, a Sofia especificamente perguntou por que o João e o Lucas não podiam ir. Eu ouvi. Ela fez convites para eles na escola. Ela fez, admitiu Amélia em voz baixa. Eles estavam escondidos na escrivaninha dela. Eu os encontrei quando estava verificando a lição de casa dela. Ela chorou quando expliquei que eles não iriam. A percepção me atingiu. Nunca foi sobre os meninos serem uma má influência. Você estava com vergonha deles. Você estava preocupada que eles não impressionariam os colegas do Ricardo com sua conversa educada e maneiras perfeitas. Crianças nesse tipo de função devem ser vistas, não ouvidas, disse Amélia defensivamente. Seus filhos são maravilhosos, mas são exuberantes e imprevisíveis. Eu não podia arriscar a trajetória do Ricardo para se tornar sócio. Então, você sacrificou os sentimentos dos seus sobrinhos e os desejos da sua filha pela ascensão social, resumi sem rodeios. E agora está com raiva porque meus planos alternativos fizeram sua festa perfeita parecer menos atraente em comparação. Amélia levantou-se abruptamente. Você não tem ideia da pressão sob a qual estamos. Os padrões que temos que manter. Tudo é uma competição em nosso círculo. Isso parece exaustivo, eu disse genuinamente, mas não desculpa machucar crianças inocentes. Antes que ela pudesse responder, meu telefone tocou. Era meu pai, seu nome piscando na tela. Atendi, colocando no viva-voz. Brenda, sua irmã está aí? Ela saiu da nossa casa em um estado terrível depois de ver mais fotos suas da Disney. Sim, ela está aqui. Estamos discutindo a situação. O suspiro do meu pai foi audível. Isso tudo foi longe demais. Sua mãe e eu estivemos conversando. E nós lhe devemos um pedido de desculpas. Suas palavras chocaram tanto Amélia quanto a mim em silêncio. Nós deveríamos ter nos manifestado quando a Amélia sugeriu excluir os meninos da festa. Sabíamos que era errado, mas não queríamos causar conflito. Isso foi um erro. Sentei-me despreparada para essa reviravolta. Obrigada por dizer isso, pai. Os meninos são boas crianças, Brenda. Energéticos, sim, mas de bom coração. Nós deveríamos tê-los defendido, e a você. Em vez disso, permitimos uma situação dolorosa. Amélia olhava para o telefone, visivelmente processando a posição inesperada de nosso pai. Depois que ele desligou com promessas de conversar mais em breve, ela pegou sua bolsa, seu movimento rígido e controlado. Eu deveria ir. O Ricardo está esperando no carro. Na porta, ela parou. Os meninos compraram algo para a Sofia. Uma caixinha de música da Cinderela. Eles gastaram o dinheiro de lembrancinhas nela. Algo se suavizou em sua expressão. Talvez eles pudessem vir neste fim de semana para entregar a ela. Ela tem perguntado por eles. Era um pequeno ramo de oliveira, mas eu o reconheci pelo que era. Eles adorariam. E Amélia, da próxima vez, apenas pergunte a Sofia o que ela realmente quer de aniversário. Depois que ela saiu, chamei os meninos de seus quartos. Eles emergiram cautelosamente, claramente tendo ouvido partes de nossa troca acalorada. Está tudo bem, mãe? Perguntou João. A tia Amélia parecia muito brava. Eu os puxei para um abraço. Tudo vai ficar bem. Às vezes, os adultos têm desentendimentos, mas nós os resolvemos. O importante é que estou incrivelmente orgulhosa de vocês dois, e nada nunca vai mudar isso. Mesmo quando somos barulhentos ou bagunceiros? Perguntou Lucas. Especialmente então, assegurei-lhe. Porque isso faz parte de ser uma criança maravilhosa, curiosa e energética. E eu não mudaria nenhum de vocês por todas as festas perfeitas no Jardim do Mundo. Enquanto eles voltavam para seus quartos, confortados por minhas palavras e pela promessa de entregar o presente de Sofia pessoalmente, refleti sobre o confronto. Tinha sido doloroso e cru, mas talvez necessário. Pela primeira vez, eu me recusei a aceitar o julgamento da minha família sobre minha criação de filhos ou meus filhos. E,
Inesperadamente, essa postura havia começado a mudar a dinâmica de poder que controlara nossa família por décadas. As 2 semanas seguintes ao nosso confronto passaram em um silêncio estranho e tenso. Nenhuma ligação dos meus pais, nenhuma mensagem em grupo de Amélia sobre reuniões de família. Era como se a família estivesse processando coletivamente a mudança dramática em nossa dinâmica usual. Parte de mim se preocupava com danos permanentes aos relacionamentos, enquanto outra parte sentia alívio pela pausa do julgamento constante. O silêncio foi quebrado por uma mensagem de texto inesperada. Não de Amélia ou dos meus pais, mas de Sofia, de 10 anos, usando o celular da mãe. Oi, tia Brenda. O João e o Lucas podem vir brincar no parque no sábado? Sinto falta deles. Seu pedido simples derreteu parte da tensão remanescente em meu coração. Quaisquer que fossem os problemas entre os adultos, as crianças mereciam manter seu relacionamento. Combinei um encontro no território neutro do Parque Vila Lobos, a meio caminho entre nossas casas. O sábado chegou com um tempo perfeito para um passeio no parquinho. Os meninos estavam nervosos, mas animados, segurando a caixa de joias cuidadosamente embrulhada enquanto nos aproximávamos do parque. Amélia e Sofia já estavam lá, sentadas rigidamente em um banco. Mas quando Sofia avistou os primos, ela se soltou da mãe e correu em direção a eles com um abandono atípico. "Vocês foram para Disney", exclamou ela, sua reserva usual completamente desaparecida. "Foi incrível! Vocês encontraram a Elsa? Foram em todos os brinquedos radicais?" E assim, os primos voltaram ao seu ritmo natural, com Sofia fazendo perguntas intermináveis sobre a Disney enquanto os meninos compartilhavam suas aventuras. Aproximei-me de Amélia cautelosamente, sentando-me ao lado dela no banco. "Obrigada por organizar isso", disse eu simplesmente. Ela assentiu, seus olhos seguindo as crianças enquanto elas se dirigiam para os balanços. A Sofia não falou de outra coisa a não ser ver os primos a semana toda. Ela me fez prometer que ficaríamos pelo menos 2 horas. Sentamos em um silêncio constrangedor por vários minutos, observando as crianças brincarem. Finalmente, Amélia falou, sua voz mais suave do que o normal. "A Sofia disse a Ricardo e a mim que sente que não pode ser ela mesma em casa, que esperamos que ela seja perfeita o tempo todo." Ela engoliu em seco. "Ela disse que gostaria de ser mais como o João e o Lucas, porque eles parecem felizes." A admissão claramente lhe custou um orgulho considerável. Resisti ao impulso de apontar quantas vezes eu tentei lhe dizer exatamente isso. "As crianças são perceptivas." Ofereci em vez disso. "Elas internalizam nossas expectativas, faladas e não faladas." "Eu sempre pensei que estava fazendo o melhor para ela", continuou Amélia, "dando-lhe vantagens que eu não tive, ensinando-a a ter sucesso em um mundo competitivo." "Não há nada de errado em querer que seu filho tenha sucesso", reconheci. "Mas o sucesso parece diferente para pessoas diferentes. Talvez para a Sofia, o sucesso inclua ter a liberdade de ser criança às vezes." Amélia observou enquanto Sofia ria ruidosamente de algo que Lucas disse. Seu penteado cuidadoso se desfazendo enquanto ela corria pelo parquinho. Não me lembro da última vez que a ouvi rir assim. As crianças brincaram por quase 3 horas, relutantes em terminar a reunião. Quando finalmente voltaram ao nosso banco, corados e felizes, os meninos presentearam Sofia com seu presente da Disney. Sua alegria era genuína enquanto ela dava corda na caixinha de música, observando a Cinderela girar ao som da melodia familiar. "Mãe, o João e o Lucas podem vir em casa no próximo fim de semana?" perguntou Sofia a Amélia. "Podemos construir aquele forte no quintal que você nunca me deixa fazer." Amélia hesitou apenas brevemente antes de assentir. "Acho que tudo bem, desde que sua tia concorde." Era um pequeno passo, mas significativo. A semana seguinte trouxe outro desenvolvimento inesperado. Meu pai ligou, perguntando se ele e minha mãe poderiam nos visitar para o jantar. Incerta sobre o que esperar, concordei cautelosamente. Eles chegaram trazendo o sorvete, favorito dos meninos, e novos materiais de arte. Claras ofertas de paz que foram recebidas com entusiasmo. Depois que os meninos se retiraram para seus quartos com seus tesouros, meus pais e eu sentamos à mesa da cozinha para uma conversa há muito esperada. "Temos pensado muito", meu pai começou sem jeito, "sobre a dinâmica familiar, sobre como tratamos você e os meninos ao longo dos anos." Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha.
percebemos que sempre a medimos pelos padrões da Amélia, o que nunca foi justo com você ou seus filhos. Vocês são pessoas diferentes, com forças diferentes. Nós permitimos uma situação em que as preferências e julgamentos de Amélia se tornaram o padrão da família, continuou meu pai. Isso foi errado e machucou você e os meninos. O reconhecimento deles trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Por anos, eu ansiei por esse reconhecimento, essa validação de que minha abordagem diferente da vida e da criação de filhos não era errada, apenas diferente. Os meninos são crianças maravilhosas, acrescentou minha mãe. Energéticos e cheios de vida, sim, mas também gentis e atenciosos. Deveríamos tê-los defendido quando a Amélia os excluiu da festa. Sentimos muito. O pedido de desculpas, embora tardio, foi curativo. Conversamos por horas naquela noite, abordando honestamente padrões que existiam desde minha infância. Eles ouviram enquanto eu explicava como a comparação constante entre mim e Amélia havia moldado minha autoimagem e como as críticas deles à minha criação de filhos haviam afetado minha confiança como mãe. Embora desconfortável, a conversa estabeleceu as bases para um relacionamento mais saudável no futuro. 6 meses após o incidente da viagem à Disney, o cenário da nossa família havia mudado significativamente. Os meninos agora visitavam Sofia regularmente, às vezes na casa dela, onde Amélia havia relaxado gradualmente algumas de suas regras mais rígidas. Em uma tarde surpreendente, cheguei para buscá-los e encontrei as 3 crianças cobertas de lama de um projeto de jardinagem entusiasmado, com Amélia rindo em vez de se preocupar com a bagunça. A mudança mais inesperada veio de Ricardo, que confessou durante um churrasco em família que sempre achou meus filhos crianças perfeitamente normais. Para ser sincero, ele admitiu baixinho enquanto me ajudava a levar os pratos para a cozinha. Eu cresci muito mais como seus filhos do que a Amélia sabe. Meus pais me deixavam subir em árvores e fazer barulho. Toda essa coisa de perfeição vem das inseguranças da Amélia, não das minhas. Sua percepção me ajudou a entender melhor minha irmã. Sua busca pela perfeição não era malícia, mas medo. Medo de não estar à altura, de perder o controle, de falhar nos padrões impossíveis que ela estabelecera para si mesma e, por extensão, para sua família. Gradualmente, Amélia começou a mostrar pequenos sinais de relaxar seu controle sobre sua imagem, cuidadosamente construída. Ela postou fotos espontâneas de Sofia com o cabelo bagunçado e sorvete no rosto. Ela admitiu, durante um almoço de irmãs, que havia começado a ver um terapeuta para lidar com sua ansiedade sobre a perfeição. Ela até me pediu, um tanto hesitantemente, conselhos quando Sofia expressou interesse em futebol, uma atividade sobre a qual Amélia não sabia nada. O mais revelador foi a mudança em Sofia. Depois de passar mais tempo com os primos em um ambiente onde podia ser ela mesma, ela floresceu. A criança reservada e sempre correta desenvolveu um lado brincalhão. Descobriu o amor por construir coisas e começou a defender suas próprias preferências com mais frequência. Amélia relatou, com uma mistura de orgulho e espanto, que a professora de Sofia havia comentado sobre seu aumento de confiança e habilidades de liderança. Quanto aos meus meninos, eles se curaram da rejeição mais rápido do que eu esperava. Impulsionados por nossa aventura na Disney e as mudanças subsequentes na dinâmica familiar, eles permaneceram autênticos, energéticos, ocasionalmente bagunceiros, sempre curiosos, mas agora sem a sombra do julgamento familiar pairando sobre eles. João parou de se desculpar por seu entusiasmo e Lucas não perguntava mais se estava sendo muito barulhento durante as reuniões de família. Minha própria jornada de cura levou mais tempo. Anos internalizando críticas familiares deixaram marcas mais profundas do que eu imaginava. Com o incentivo de Lígia, comecei a fazer terapia para lidar com minhas tendências de agradar as pessoas e aprendi a estabelecer limites mais saudáveis. Pratiquei me manifestar quando os comentários pareciam julgadores, em vez de engolir meus sentimentos para manter a paz. As fotos da Disney permaneceram em destaque em nosso apartamento. Lembretes do fim de semana que catalisou uma mudança tão significativa. Ocasionalmente, eu as olhava e me maravilhava de como uma única decisão de priorizar a alegria dos meus filhos sobre a aprovação da família havia se propagado por todos os nossos relacionamentos.
Em uma tarde quente de domingo, quase um ano após a infame viagem à Disney, nossa família estendida se reuniu em um parque local para um piquenique. Enquanto observava as crianças brincando livremente, os adultos conversando sem a corrente subterrânea de julgamento que antes definia nossas reuniões, refleti sobre as lições do último ano. Aprendi que, às vezes, defender seus filhos significa balançar o barco, mesmo quando todo instinto lhe diz para manter a paz. Que relacionamentos saudáveis exigem comunicação honesta, mesmo quando essas conversas são difíceis. Que padrões familiares estabelecidos há muito tempo podem mudar, mas apenas quando alguém é corajoso o suficiente para quebrar o ciclo. Mais importante, eu havia mostrado aos meus filhos que valia a pena lutar por eles exatamente como eram. Não perfeitos, nem sempre quietos ou limpos ou convencionalmente bem comportados, mas perfeitamente eles mesmos. A confiança que esse conhecimento lhes deu era evidente em como eles se moviam pelo mundo, seguros no entendimento de que seu valor não era condicional a atender às expectativas dos outros. Enquanto o sol começava a se pôr em nossa reunião de família, João se aproximou de mim com uma expressão pensativa. Mãe, lembra quando a tia Amélia disse que éramos uma má influência e não podíamos ir à festa da Sofia? Lembro, campeão, respondi, imaginando aonde isso iria. Acho que no final deu tudo certo, disse ele, surpreendendo-me. Nós fomos para Disney e agora a Sofia pode se divertir mais porque a tia Amélia nem é mais tão rígida. Às vezes, coisas ruins se transformam em coisas boas, certo? Sua sabedoria simples me atingiu profundamente. Você está absolutamente certo. Às vezes, os momentos mais difíceis levam às melhores mudanças. Ele correu para se juntar ao jogo, deixando-me com um profundo sentimento de gratidão pela jornada que havíamos percorrido. A dor da rejeição havia levado, em última análise, à cura, não apenas para meus filhos, mas para todo o nosso sistema familiar. Ao me recusar a aceitar a narrativa de que meus filhos eram de alguma forma menos dignos, eu ajudei a criar espaço para todos nós sermos mais autenticamente nós mesmos. A magia nunca esteve na Disney em si, embora essas memórias fossem guardadas para sempre. A verdadeira magia estava em mostrar aos meus filhos que valia a pena defendê-los, celebrá-los, escolher a alegria em vez da aprovação. Essa lição os serviria muito depois que o brilho da Disney desaparecesse, guiando-os para vidas autênticas construídas na autoestima, em vez de na validação externa. Você já teve que defender seus filhos contra o julgamento da família? Ou talvez você tenha sido a criança que precisava que alguém a defendesse. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, deixe seu like. E se inscreva para ouvir mais histórias da vida real sobre encontrar força em situações familiares difíceis. Obrigada por ouvir e lembre-se, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer como pais é simplesmente acreditar em nossos filhos exatamente como eles são.